Liturgia do dia 28 de junho de 2022, terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Memória de Santo Irineu, Bispo e Mártir. Primeira leitura. Leitura da profecia de Amós. Ouvi, filhos de Israel, a palavra que disse o Senhor para vós e para todas as tribos que eu retirei do Egito. Dentre todas as nações da terra, somente a vós reconheci. Por isso usarei o castigo por todas as vossas iniquidades. Se duas pessoas caminham juntas, não é porque estão de acordo? Se o leão ruge na selva, não é porque encontrou a presa? Se no covil rosna o filhote do leão, não é porque agarrou sua parte? Acaso sem armadilha se prende uma ave no chão? Acaso dispara a armadilha antes de capturar a presa? Se ressoa na cidade o toque da trombeta, não fica a população apavorada? Se acontece uma desgraça na cidade, não foi o Senhor que fez? Pois nada fará o Senhor Deus que não revele o plano a seus servos, os profetas. Ruge o leão, quem não terá medo? Falou o Senhor Deus, quem não será seu profeta? Eu arrasei-vos, como arrasei Sodoma e Gomorra, e ficastes como um tição, retirado da fogueira, e contudo não voltastes para mim, diz o Senhor. Por isso, assim te tratarei, Israel, e porque sabes como vou te tratar, prepara-te, Israel, para ajustar contas com o teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 5. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Guiai-me, Senhor. Guiai-me, Senhor. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade. Não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Guiai-me, Senhor. Guiai-me, Senhor. Detestais o que pratica a iniquidade e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e enganador. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Guiai-me, Senhor. Guiai-me, Senhor. Eu, porém, por vossa graça generosa, posso entrar em vossa casa e, voltado reverente ao vosso templo, com respeito vos adoro. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Guiai-me, Senhor. Guiai-me, Senhor.
Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amós foi muito claro em alertar o povo para o perigo em que a sua infidelidade o colocava. Mas a classe erudita dirigente contestava, dizendo que Israel não era um povo como outro qualquer. Era o povo eleito de Yahvé, sua propriedade particular, povo chamado a prestar-lhe culto. Estava, portanto, ao abrigo dos perigos que pudessem destruí-lo como povo. Se assim não fosse, quem lhe prestaria culto? Deus só podia protegê-lo. Amós opõe-se a essa doutrina. Deus é pai, mas não padrinho, e não é, nem pode tornar-se cúmplice dos crimes do seu povo. As 7 perguntas retóricas do nosso texto preparam uma clarificação. Deus tem que falar e o profeta tem que exercer a sua missão. Mas o que acaba por ficar bem esclarecido é a relação de aliança entre Deus e o povo de Israel. O povo está subordinado à aliança e não vice-versa. A escolha de Israel por Deus confere ao povo maior responsabilidade. Por isso, o encontro com Deus para o antigo povo de Deus, mas também para o novo povo de Deus, é simultaneamente maravilhoso e terrível, assustador e apaixonante. No texto do Evangelho, de modo muito estilizado, Mateus refere o episódio da tempestade acalmada. O propósito de Mateus não é tratar o acontecimento em si, mas indicar o seu significado. A igreja é uma barca em tormenta, onde está Jesus e os discípulos. Os discípulos seguiram-no, diz o texto. Esta palavra traduz para Mateus o aspecto essencial do discipulado: seguir Jesus. De fato, o verbo seguir é utilizado unicamente quando se trata de Jesus. Indica a união do discípulo com o Jesus da história, a participação na sua vida, a entrada no reino através da pertença a Cristo pela obediência e pela confiança. Dizer a Jesus: desperta, Senhor, porque dormes, e Senhor, salva-nos que perecemos, significa reencontrar-se como crentes, como fiéis, como discípulos, e encontrar Jesus como Senhor e Cristo. Na sua presença não há tempestade, não há paixão, não há morte que resistam. A sua autoridade e o seu poder restauram a ordem da graça. Os discípulos nem sempre correspondem com fé e confiança ao senhorio de Jesus. O sono de Jesus representa o drama da morte do Filho do Homem, que desafia a Igreja à fé e a serena confiança no Pai, como aquele que se fez obediente até a morte, e morte de cruz. As perguntas que se repetem no livro de Amós levam, idealmente, da sabedoria à profecia, da observação atenta da realidade natural à imersão de uma palavra e de uma ação
que lhe manifestam o sentido e a verdade. No fim, a profecia torna-se uma necessidade incontornável. O Senhor Deus fala: quem não profetizará? Amós lembra aos israelitas a situação especial de que gozam diante de Deus. De todas as nações da terra, só a vós conheci. Mas o profeta também tira consequências dessa situação. Por isso vos castigarei por todas as vossas iniquidades. Ser povo de Deus é um privilégio que há de estimular a correspondência adequada ao dom. Não pode ser pretexto para a injustiça, para fazer o que apetece, julgando-se impunes. Jesus dirá algo que nos ajuda a compreender esta palavra de Amós: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Isto pode parecer-nos contraditório. Um privilégio torna-se desvantagem? Deus, em vez de ser indulgente e compreensivo com o seu povo, pode mostrar-se intransigente? Na verdade, Deus apresentou-se desde o princípio como um Deus zeloso, que não admite infidelidades ao povo, que recebeu como esposa, e que pune severamente a culpa. Mesmo quando perdoa, não deixa de punir. Mas não há contradição entre severidade e amor. A severidade mostra a autenticidade e a profundidade do amor. Deus faz o seu povo descontar as próprias infidelidades, porque o ama, porque o quer libertar do mal, porque o quer purificar. A severidade divina é provocada pelo amor e em vista do amor. Deus purifica o seu povo para tornar possível uma comunhão mais estreita com Ele. Tu, Senhor, pouco a pouco corriges os que caem, os admoestas e lhes recordas o seu pecado, para que se afastem do mal e creiam em Ti, Senhor. Toda a aprovação há de ser acolhida como ocasião para regressar a Deus. Em toda a pena, merecida ou não, em todo o sofrimento, em toda a provação, somos tentados a revoltar-nos, a endurecer o coração, a afastar-nos de Deus. Mas do sofrimento e da provação podem surgir graças preciosas. O Senhor convida-nos a aprofundar a nossa relação com Ele. Foi o que sucedeu com os apóstolos, quando Jesus, em plena tempestade, dormia no barco. Deram-se conta da sua fragilidade e gritaram pelo Mestre para que os ajudasse. Jesus acalmou a tempestade, falando imperiosamente aos ventos e ao mar. Perante tal fato, os discípulos interrogavam-se sobre a verdadeira identidade de Jesus. Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? E aprofundaram a sua fé e a sua relação com o Senhor. O tempo do sofrimento, tanto o das provações morais e espirituais, como o da doença e da velhice, há de ser vivido como tempo de purificação, como tempo preparatório de mais íntima união com o Senhor, como tempo de eminente e misteriosa comunhão, na oblação de sofrimento e de amor de Cristo. Pensemos na agonia, na paixão e na morte. E então, além de purificação, as nossas provações e sofrimentos serão tempo de disponibilidade pura, de pura oblação. Hoje a Igreja faz memória a Santo Irineu, bispo e mártir. Nasceu por volta do ano 130 e foi educado em Esmirna. Foi discípulo de São Policarpo, bispo desta cidade. No ano de 177, era presbítero em Lyon, França, e pouco tempo depois foi nomeado bispo da mesma cidade. Escreveu diversas obras para defender a fé católica contra o erro dos gnósticos. Segundo a tradição,
recebeu a coroa do martírio cerca do ano 200. A glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. O esplendor de Deus dá a vida. Consequentemente, os que veem a Deus recebem a vida. Por isso, aquele que é inacessível, incompreensível e invisível, torna-se compreensível e acessível para os homens, a fim de dar a vida aos que o alcançam e veem. Assim como viver sem a vida é impossível, sem a participação de Deus não há vida. Participar de Deus consiste em vê-lo e gozar da sua bondade. Por conseguinte, os homens hão de ver a Deus para poderem viver. A Deus ninguém jamais viu, mas ao unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele no-lo deu a conhecer. Com efeito, se a manifestação de Deus, através da criação, dá a vida a todos os seres da terra, muito mais a manifestação do Pai, por meio do Verbo, dá a vida a todos os que veem a Deus. Do Tratado contra as Heresias, de Santo Irineu, Bispo. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, Santo Irineu e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, vós concedestes ao bispo Santo Irineu firmar a verdadeira doutrina e a paz da Igreja. Pela intercessão do vosso servo, renovai em nós a fé e a caridade, para que nos apliquemos constantemente em alimentar a união e a concórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.